Vecna é o vilão da quarta temporada de Stranger Things que decide assombrar a cidade de Hawkins. E para assombrar essa cidade, ele vai pegando a maioria dos jovens, dos adolescentes que moram na cidade e utiliza o trauma dessas pessoas em busca de consumir a essência, a vida delas, o que elas têm de bem maior, o que elas têm e não estão aproveitando por não estarem, de certa forma, vivendo. E uma das crianças e jovens que ele decide escolher durante essa temporada é a personagem Maxine Mayfield, que seria mais conhecida como a Max, ou até mesmo a Mad Max, que está sofrendo graças à morte do Billy no final da terceira temporada e que não está conseguindo lidar com esta morte, sente uma culpa pela morte deste garoto que se envolveu com algo que ela já estava envolvida, né? Que era aquele grupo, que era aquela equipe que se mexia com o Demogorgon, que se envolvia com o Devorador de Mentes, e por conta disso ela não consegue viver direito. Você vê que ela tá com o time, que ela tá com a equipe, que ela tá com o Mike, com o Dustin, mas ela não tá lá ao mesmo tempo, ela tá com uma cara fechada, ela tá ouvindo trilha sonora, ela tá ouvindo música, ela tá em um outro mundo, ela tem a presença, o corpo físico ali, mas a mente tá em outro lugar, e você vê que ela tá sofrendo, você vê que ela tá indo numa terapeuta, ela tá indo numa psicóloga, ela está se comunicando com alguém, mas ela não tá conseguindo falar o que ela está sentindo. Ela não está comentando sobre o sonho que ela está tendo, que é o pesadelo envolvendo o próprio Billy, o seu irmão falecido. Ao mesmo tempo, a sua vida familiar acabou. Por conta da morte do Billy, o padrasto dela saiu de casa e abandonou a mãe dela. E a mãe dela teve que se virar. Então elas estão morando num trailer, elas estão tentando se virar com isso. A mãe dela tá toda hora bebendo, se drogando, e ela tá tendo que cuidar da casa e ao mesmo tempo ir para a escola e ter que ver aquelas pessoas que antes eram grandes amigos e agora simplesmente estão se tornando outras pessoas, estão seguindo rumos diferentes por conta do próprio ensino médio. O Dustin, o Mike tem um grupo de RPG, o Lucas está ali no basquete tentando se tornar popular, mas ao mesmo tempo você vê que o Lucas, ele tenta se comunicar com a Max, ele tenta falar com ela, ele tenta querer que ela se comunique com ele porque ela está distante e deixa tudo a entender que o namoro dos dois só terminou por conta da Max. E eu acredito que por conta do trauma que ela sofreu, por conta dos acontecimentos da terceira temporada da morte do Billy, do quão assombroso ficou tudo isso para a personagem. E acontece, que é o que é bastante interessante, é que o Vecna é um vilão que está exatamente procurando pessoas que têm traumas, que não conseguem lidar com esses traumas, que estão só seguindo a vida, que parece que não estão vivendo direito, que estão toda hora com aquele trauma reverberando na mente e não conseguem sair disso, não conseguem aproveitar a vida. E aí ele pensa, por que não consumir a essência dessa pessoa, a vida dessa pessoa, já que ela não está usufruindo dela? E a partir deste pensamento ele encontra este tipo de emoção, de sentimento de não estar conseguindo viver na Max. E aí, meus bidos estranhos, e aí, meus bidos corredores, hoje eu estou aqui para falar do porquê a cena em que a Max consegue escapar do Vecna, fugindo do mundo invertido e conseguindo encontrar os seus amigos novamente, é a melhor cena de Stranger Things até então. Bom, como eu já estabeleci na introdução, como estão os personagens nessa temporada, sendo a Max não conseguindo superar a morte do Billy e o Vecna sendo o ser que está consumindo a essência de pessoas que têm grandes traumas, eu vou seguir a partir do fato de que a Max, você pode ver que ela não está conseguindo lidar com a morte do Billy, ela está tendo pesadelos, ela está sofrendo, e mesmo com o assunto do Vecna acontecendo, com as mortes ocorrendo, com os personagens e os garotos e jovens se reunindo, você vê que a Max não está ali de verdade, você vê que ela está simplesmente tomando rumo, você vê que ela não tá conversando com ninguém, você vê que ela só tenta ajudar na missão, mas ela não sente que tem muito a agregar ali. E então quando a gente tem o Vecna matando dois personagens e escolhendo que a próxima vítima vai ser a Max, principalmente quando a Max começa a olhar o antepassado daqueles personagens que faleceram e começa a entender que ela está passando pelo mesmo processo que todos eles passaram, você entende que a Max vai ser a próxima, a Max entende que vai ser a próxima, e então a Max decide escrever cartas para cada um dos personagens. O que eu fico em dúvida se essas cartas uma hora ou outra não vão ser reveladas para nós, se elas vão ser lidas em algum momento, e aí vai depender do que a série trouxer para nós de acontecimentos no seu volume 2 da quarta temporada, mas esse não é o foco aqui. O lance é
que a Max está realmente escrevendo cartas para as pessoas, mesmo as pessoas que elas não têm muita conexão. Por exemplo, o Steve. Ela deixa uma carta com o Steve e se você pensa na história dela com o Steve, ela o quê? Uma hora dirigiu o carro e ele não pôde controlar e ele cuidou dela e das crianças. É isso, essa é a história dela com o Steve, não tem muito mais do que isso. Mas ela está escrevendo uma carta para todo mundo, assim como ela escreve uma carta para o pai dela, que ela nunca conheceu, e escreve uma carta para a mãe dela, que quase não está tendo um rumo de vida para tomar. Olha só, eu não preciso de carta, eu não quero uma carta. Só fala comigo, a gente tá aqui, eu tô aqui. E sabe o que isso me lembra? A série 13 Reasons Why, onde temos uma garota que se suicida e deixa fitas para pessoas importantes que de certa forma levaram ao falecimento dela. Como se ela não conseguisse comunicar, como se ela não conseguisse falar pessoalmente, cara a cara, o que ela estava sentindo, o que aquela pessoa causou nela, como resolver os problemas frente a frente. E isso é algo que a Max não consegue. Você vê que ela escreve uma carta para cada um, o Lucas não consegue compreender, ele fala que ele não quer aquela carta, ele quer estar ali com ela, ele quer que ela entenda que ele está ali por ela, ele quer que ela se comunique com ele, mas ela não dá isso pra ele. Ela fala, mano, vou lá me despedir do Billy, deixar uma carta pro Billy. E você vê que ela vai lá e lê a carta pro Billy. O Billy é a única pessoa com quem ela consegue se comunicar, porque o Billy é o motivo do trauma dela e o Billy é uma pessoa que não vai estar ali de certa forma presente. Ela não vai ter que ver a reação do personagem diante do que ela tem para falar para ele. Sendo assim, a Max fica completamente vulnerável e o Vecna aproveita para capturá-la. E neste momento é um momento que algo muito importante acontece, que é, enquanto essa história está acontecendo envolvendo a Max e os garotos, temos a Robin e a Nancy descobrindo que música foi o que tirou Victor Creel do transe em relação ao Vecna, porque música acessa uma parte da sua mente, do seu cérebro, que te desconecta do mundo, que te traz algo até que te deixa relaxado, principalmente se é uma música que você gosta. E era uma música que o próprio Victor Creel gostava. Então a gente descobre que música, a música que a Max está ouvindo a todo este tempo durante a temporada, era o que de certa forma mantinha ela viva. Eu não estou falando que isso é 100% certo, mas para o que a Max estava passando, como uma pessoa que não estava conseguindo seguir com a vida, que parecia depressiva, que parecia não ter mais uma razão de viver, você via que a todo momento ela já estava ouvindo aquela música, que é a música que vai salvar ela no final. Porque a música em si é algo que mexe com a gente. A música é algo que nos dá energia, que às vezes nos faz chorar, que às vezes nos faz ficar, sabe, imerso num filme, ao mesmo tempo que é algo que nos alegra, que às vezes nos deixa animado, que nos deixa empolgado. A minha mesma música favorita é uma música empolgante, que me deixa feliz quando eu ouço ela. Então é muito interessante ver o papel importante da música no ser humano e no próprio cérebro, como algo que um vilão como o Vecna não pode controlar, porque é som, porque é trilha sonora, porque é algo que mexe com as emoções. E isso afeta diretamente para o que está acontecendo com a Max, porque a Max começa a descobrir vários cômodos e locais, começa a, de certa forma, enfrentar o Vecna, mas o Vecna consegue capturá-la, ele pega ela de vez, ele vai sugar a essência dela, ele está ali para acabar com a vida dela. E aí, no momento que a música toca, ela começa a relembrar dos seus grandes momentos de felicidade. E isso é o que eu acho mais lindo, porque a música, de certa forma, já era algo que ela estava ouvindo e estava fazendo ela ter um motivo para viver, estava fazendo ela conseguir seguir com a vida. E ao ouvir a música naquele momento que ela podia morrer, ela relembrou o que valia a pena viver, o que torna este um dos momentos mais emocionantes da série, que é ela vendo os momentos dela com a Onze, com o Lucas, com o time como um todo das crianças. E isso simplesmente mostra pra ela que tem razão pra viver, que por mais que ela tenha passado por um trauma, que ela esteja numa depressão ferrada, isso não quer dizer que ainda não vale a pena lutar, que não vale a seguir um rumo. E eu amo como essa cena é uma bela metáfora à depressão, é uma bela metáfora a você não se suicidar, por assim dizer, ao próprio suicídio. Porque se você pensa nos personagens que o Vecna está pegando, todos eles têm traumas e eles não estão sabendo lidar com a vida deles. Eles estão na monotonia, entendeu? Eles estão seguindo um ritmo, eles estão seguindo algo monótono, por assim dizer, na vida deles, e simplesmente
não aparentam ter mais motivos. Você vê picos de felicidade, seja na primeira personagem que se relaciona com o garoto roqueiro, que eu esqueci o nome agora, ou até mesmo no segundo garoto que morre e tava ali com a Nancy e tinha ali um pico de felicidade. E você tem a Max, que desde o momento que a gente viu ela nessa temporada, ela não estava feliz, ela estava triste, ela estava para baixo, ela não conseguia se comunicar direito com as pessoas que amavam ela. E aí, neste momento em que ela está prestes a morrer, em que ela está prestes a ter a vida sugada, ela vê o que vale a pena e começa a lutar por isso, ela começa a fugir do Vecna. E aí, o que eu acho mais interessante e legal nessa cena? Porque eu vi algumas pessoas criticando essa cena no fator de que, poxa, o Vecna é um personagem superior, ele é um ser poderoso, como raios ele não atingiu a Max enquanto ela corria. E aí que eu acho que a galera não entendeu o ponto. A Max não está lá fisicamente, ela não tá ali para ser pega, ele tá dentro da mente dela. Então no momento que ela começou a fugir e começou a escapar de cada armadilha que ele jogou para cima dela, era porque a Max estava tomando o controle do seu corpo novamente. E é isso que é mais bonito, é ela não se deixar ser pega pela depressão, pela atmosfera, pela chance de se suicidar, pela chance de largar essa vida de uma vez. Ela consegue lutar contra isso, e é isso que torna essa personagem tão forte e essa cena tão forte, porque não é simplesmente uma garota fugindo de um monstro, mas sim uma garota lutando contra depressão, contra trauma, lutando contra algo que a deixa para baixo e fazendo de tudo para que ela consiga encontrar uma segunda chance, uma chance de viver, uma chance de lutar, uma chance de encontrar motivos que a façam ficar de pé ainda assim diante de tudo que está acontecendo. E quando ela escapa, ela simplesmente relaxa, ela fala, eu ainda tô aqui, ela relaxa para todos os amigos ficam felizes de encontrar ela, que ela está bem, e aí vem algo muito interessante, que é o que? Nos próximos episódios, você vê a Max sorrindo, algo que ela não tinha feito essa temporada inteira. Ela encontra um motivo de felicidade ali com o próprio Lucas, que foi basicamente um dos pilares para ela conseguir se reerguer de tudo que estava acontecendo, né? O Lucas ali, que é basicamente o primeiro amor dela de infância, ele consegue fazer ela sorrir, e ela sorri, você vê que ela se comunica mais durante os próximos episódios, ela consegue, sabe, interagir mais com todo mundo, e você vê que ela encontrou um motivo de viver. E claro, a música ajudou isso, mas isso só prova como tá tudo conectado, como uma música que te deixa feliz está conectado a momentos que você já teve de felicidade, e não é só porque você teve traumas, coisas ruins que te afetaram e que te deixam para baixo, que você não pode encontrar outros momentos de felicidade mesmo com esses traumas, porque a vida de todo mundo tá cheia de traumas, mas isso não quer dizer que você não possa lutar contra eles e ainda ter momentos felizes e momentos que mostrem o quanto vale a pena ainda viver. Que saudade disso. De quê? Sua risada. A Maxine não é uma personagem que teve uma vida fácil. Desde que ela nos foi apresentada na segunda temporada, ela era rancorosa, ela era fechada para as pessoas, ela deixava cartas e não queria que os meninos conversassem com ela. Ela tinha uma relação bem ruim e problemática com o seu irmão, que não gostava nem que ela se metesse, que ela conversasse com um garoto como o Lucas. E então a gente vê ela se relacionando com essas pessoas. Você vê ela se relacionando com o Mike, com o Dustin, com o Lucas, com o próprio Steve. E na terceira temporada ela se relaciona com a Eleven, com a 11. Ela encontra uma garota ali para poder falar de coisas que só uma e a outra poderiam entender e se conectar uma na outra. Ela encontra amizade, ela encontra amor em cada uma dessas pessoas de Hawkins. E se você pensar nessas relações que ela criou, que são o motivo dela viver, é bem provável que se ela não tivesse se relacionado com essas pessoas, se ela nunca tivesse dado uma chance para os garotos que queriam conquistar ela, que queriam trazer ela para o time, ela provavelmente teria se deixado ir. Ela poderia provavelmente ter sido pega pelo Vecna muito fácil e não ter lutado contra isso. Mesmo que a música tenha ativado alguma coisa, não foi só isso que ativou, que a ajudou a lutar contra isso, entendeu? Foi a amizade, foi o amor coletivo que ela tem por essas pessoas. Então, se você é uma pessoa que luta contra isso, que você luta contra a depressão, que você luta contra um trauma, que você luta contra problemas todos os dias, porque nós sempre temos problemas para lutar todos os dias, você provavelmente tem que encontrar aquilo que te faça continuar vivendo, aquilo que te faça se reerguer, se levantar, sabe? Encontrar um motivo para lutar. E, no geral, isso é o amor. E não necessariamente um amor romântico,
mas o amor por pessoas, o amor por amigos, o amor pela família, o amor pelo cachorro, o amor por algo, até mesmo que envolva trabalho, dependendo, que te faça se reerguer e perceber que não é só porque as coisas dão errado muitas vezes e algumas coisas catastróficas acontecem com você, que você não pode simplesmente se reerguer, lutar contra isso e encontrar a felicidade, e encontrar o amor, e encontrar um motivo para continuar entendendo que a vida tem sim seus problemas, mas ela também tem aqueles pequenos momentos que tornam tudo adorável e gratificante. Você é fã da Kate Bush? Sou mega fã. Ela salvou sua vida. É claro que falar pode ser fácil. Eu não necessariamente entendo o que a Max passou, o que as pessoas passam perto do que a Max passou, mas eu consegui sentir o que ela sentiu, porque todos nós temos nossas lutas e todos nós estamos constantemente buscando um motivo para continuar vivendo e para continuar lutando e para não desistir facilmente, de certa forma. E o que eu gosto nessa cena é porque ela ultrapassa todas as barreiras de ser uma cena épica e emocionante dentro da série, mas também ser uma cena inspiradora, que inspira a gente a continuar lutando. Que, assim como a Max tem aqueles momentos que ela olha e fala, é isso que me faz continuar vivendo, eu vou ter os meus momentos, aqueles pequenos momentos que eu vou olhar e vou falar, é por isso que eu estou lutando pela minha vida. Eu não sei se Stranger Things vai conseguir fazer uma cena tão poderosa e profunda quanto esta, mas eu sei que Stranger Things já entregou uma das cenas mais emocionantes e impactantes da série como um todo, além de trazer um desenvolvimento absurdo para uma personagem incrível e poderosa como a Max, que merece e deve continuar vivendo, porque todos como ela merecem uma segunda chance de continuar lutando pela própria vida.